Imagine um tempo em que as palavras não se fixavam no papel, mas voavam pelo ar, transmitidas de boca em boca, de geração em geração. Foi nesse mundo, onde a memória era o único livro e a voz o único pincel, que nasceram as primeiras grandes narrativas da humanidade. Elas ecoavam ao redor das fogueiras, ressoavam nas praças públicas, encantavam tanto os palácios dos nobres quanto as humildes moradas dos camponeses. Entre todas essas canções que cruzavam os séculos, duas se destacavam acima de todas: a história da fúria implacável de Aquiles e a jornada épica de Ulisses de volta ao lar. Cada grego as conhecia de cor. E o nome daquele que, segundo a crença popular, as compôs tornou-se o marco zero de toda a literatura ocidental: Homero. Mas quem foi, de fato, esse Homero? Um homem de carne e osso, cujos passos pisaram a terra da Grécia Antiga? Ou apenas uma sombra, um símbolo, uma voz coletiva que emergiu do próprio tecido de uma era? Porque a Ilíada e a Odisseia se tornaram os alicerces da cultura helênica, sobrevivendo intactas através de milênios? Neste mergulho, vamos desvendar um enigma que desafia os sábios há mais de 2000 anos, um mistério tão fascinante quanto as próprias histórias que ele nos deixou. Quando pronunciamos o nome Homero, parece natural imaginá-lo como uma figura histórica incontestável. No entanto, mesmo na antiguidade, os gregos já discutiam acaloradamente: ele existiu mesmo? Ou foi apenas uma invenção conveniente? Alguns o descreviam como um velho sábio, cego, que vagava de cidade em cidade com uma lira nas mãos, entoando versos sobre a guerra de Troia. Outros, mais céticos, argumentavam que Homero não passava de um pseudônimo, um nome que encapsulava séculos de tradição oral, transmitida de avô para neto, de mestre para discípulo, sem um autor único. Um dos primeiros registros sobre ele vem de Heródoto, o pai da história, que viveu no século V a.C. Segundo Heródoto, Homero teria vivido cerca de 400 anos antes de sua época, mas nem ele conseguia precisar onde o poeta havia nascido. A disputa pela paternidade de Homero foi tão intensa que várias cidades, de Esmirna a Quios, de Colofão a Atenas, reclamavam para si o título de seu berço. Erguiam estátuas, inventavam lendas locais e juravam que foi ali, entre suas muralhas, que o maior bardo da Hélade veio ao mundo. Esmirna, próspera cidade junica à beira do mar Egeu, era a candidata mais citada, afinal, era um centro de poetas e músicos, e seu dialeto jônico estava estampado nos versos da Odisseia, além da notável atenção aos detalhes marítimos que só um filho daquelas águas poderia capturar. Outros, porém, defendiam que Homero era natural da ilha de Quios, onde existia uma escola de rapsódos, os recitadores profissionais que perpetuavam suas obras. Lá, mesmo séculos depois, ainda se exibiam descendentes do poeta, os chamados homerídeas, que se gabavam de carregar em seu sangue a herança do grande Aedo. Mas havia também quem enxergasse em Homero não um indivíduo, e sim um fenômeno, a síntese de incontáveis vozes que, ao longo de gerações, teceram aquelas narrativas. A lenda de sua cegueira, aliás, era quase unânime. Os antigos biógrafos diziam que, privado da visão, seu ouvido e sua memória haviam se aguçado de forma sobre-humana. Tamanha era a força desse mito que artistas e escultores, ao retratá-lo, quase sempre o representavam de olhos fechados, como se seu olhar estivesse voltado não para o mundo exterior, mas para o universo interior, onde as musas sussurravam os versos que ele depois entoaria. O escritor Pausânias, que percorreu a Grécia no século II d.C., relatava que cada cidade guardava suas próprias provas da passagem de Homero: aqui, uma casa onde ele teria vivido, lá, um local onde recitou seus poemas e em outro lugar, até mesmo uma tumba que supostamente abrigava seus restos. Em Alexandria, o farol do saber da antiguidade, eruditos se dedicavam a comparar manuscritos, buscando restaurar as palavras originais das épicas. Já naquela época, uma pergunta os intrigava: como uma obra tão complexa e coerente poderia ter sido criada por um único homem, em uma era em que a escrita ainda engatinhava? Foi em Atenas, no século VI a.C., que o tirano Pisístrato deu um passo decisivo, ordenou que os poemas homéricos fossem compilados e padronizados para serem recitados nas Panateneias, o grande festival em honra a deus Atena. Essa medida ajudou a consolidar a imagem de Homero como o autor solitário da Ilíada e da Odisseia, embora as controvérsias persistissem por séculos. A figura do bardo cego, guiado por um jovem, enquanto canta os feitos dos heróis troianos, era tão poderosa que transcendia o tempo. Na antiguidade, ele já simbolizava a inspiração que nasce não dos olhos, mas da memória e de um dom divino. Nas escolas gregas, Homero não era apenas um autor estudado, era um ritual.
seus versos eram decorados, suas metáforas dissecadas, seu estilo imitado. Por suas páginas, aprendia-se retórica, dramaticidade, a arte de comover e persuadir. Quase todo homem culto conhecia seus versos de cor, e os rapsodos os repetiam em praças, teatros e cortes, mantendo viva uma tradição que parecia imortal. Cada cidade-estado queria provar seu vínculo com o poeta, alimentando um debate sem fim, afinal, ele foi real ou apenas um mito conveniente? Essa ambiguidade, essa névoa que envolve sua figura, só aumentava o fascínio por suas obras. Porque, no fim das contas, pouco importa se Homero foi um homem ou uma lenda, o que importa é que suas palavras resistiram ao tempo. Nelas, respira o sopro primordial da literatura. É difícil hoje imaginar que a Ilíada e a Odisseia não surgiram do nada, mas foram o resultado de séculos de acúmulo, de enredos, imagens, ritmos e técnicas que existiam muito antes de qualquer Homero. Durante séculos, quando a Grécia ainda não dominava a escrita e a memória era o único baú da cultura, as histórias de heróis, deuses e batalhas eram passadas oralmente, em canções, narrativas e no eco multiforme das tradições, transmitidas de pai para filho. Esse universo de oralidade começou a se formar ainda na Era do Bronze, entre os séculos 13 e 12 a.C., quando os palácios de Micenas, Tirinto e Pilos erguiam suas muralhas ciclópeas, rodeados por uma civilização rica em arte e em uma escrita a linear bela usada, porém, apenas para registros burocráticos. Quando esses centros ruíram, o conhecimento escrito quase desapareceu. Veio então a chamada Idade das Trevas, séculos sem escrita, mas não sem memória. Foi nesse vazio aparente que o épico homérico começou a germinar. Nas festas, nas guerras, nas caçadas, as pessoas se reuniam em torno do fogo para ouvir os aedos, os poetas cantores que não apenas repetiam, mas recriavam as histórias dos antepassados gloriosos, das batalhas lendárias, das viagens a terras distantes, dos deuses e seus caprichos, da honra e da desonra. Essas canções não preservavam apenas os fatos, elas guardavam uma visão de mundo, um código moral, uma noção do que era nobre ou vergonhoso, do que era dever ou glória. Naqueles tempos arcaicos, os aedos eram mais que narradores, eram artistas que improvisavam, inspirados pelos mitos, pelas próprias experiências e pelo ritmo da lira ou da cítara. Suas palavras nasciam ao sabor da métrica, do fluxo poético, das leis não escritas da oralidade. Mais tarde, com o amadurecimento dessa tradição, surgiram os rapsodos, não mais criadores, mas intérpretes, que aperfeiçoavam a performance dos poemas já consolidados, polindo cada sílaba, cada pausa, cada gesto. Para fixar esses textos na memória coletiva, usava-se o hexâmetro dactílico, um metro poético cuja cadência regular e repetitiva facilitava a memorização, como uma música que, uma vez ouvida, jamais se esquece. Esse hexâmetro não era apenas um molde métrico, era uma arquitetura sonora que permitia erguer versos longos, carregados de fórmulas repetitivas e epítetos memoráveis, pés ligeiros Aquiles, multisofrido Odisseu, aurora de dedos de rosa. Essas expressões não eram mero ornamento, eram âncoras mnemônicas, faróis que guiavam o aedo pelo oceano da narrativa. Os temas giravam em torno do ciclo troiano, mas cada canção era um universo autônomo, capaz de existir por si só. Em uma aldeia, ecoavam os feitos de Aquiles e em outra, o sacrifício de Ifigênia ou a fuga de Enéas. Havia até ciclos regionais, onde heróis como Telefo, filho de Heracles, ou Palamedes, rival de Odisseu, ganhavam protagonismo. Essas histórias respiravam, expandiam-se ou contraíam-se conforme a voz que as tecia, o público que as ouvia, o lugar onde eram entoadas. A Jônia e suas ilhas vizinhas, Quios, Lesbos, Samos, tornaram-se o epicentro dessa tradição. Ali, segundo estudiosos, a arte épica atingiu sua forma mais estável, da qual surgiriam, mais tarde, os poemas homéricos. Não eram apenas rapsodos solitários, existiam verdadeiras dinastias de intérpretes, como os homerídeos de Quios, que se diziam herdeiros ou discípulos de Homero e tratavam o epos como um legado sagrado. Os mitos antigos preservaram nomes desses cantores. Tamires, o Trácio, ousou desafiar as próprias musas em um concurso de canto e foi punido com a cegueira e a perda da voz. Na Odisseia, aparece Fêmeo, o Aedo que, forçado a entreter os pretendentes de Penélope, sobreviveu graças à sua arte, talvez ecoando a figura histórica de um poeta pré-homérico. Nada estava gravado em pedra. Cada performance era única, um episódio podia ser estendido em dias de narrativa ou resumido a um único combate, um festival marítimo inspirava relatos de tempestades, ciclopes e heróis naufragados. Essa fluidez era sua força.
O epos pré-homérico era vivo, estratificado, sem um autor único, mas enraizado na memória coletiva como um rio que corre por séculos até que, num dado momento, tudo mudou. A escrita retornou à Grécia no século VI a.C., e com ela veio a possibilidade de fixar as palavras. A tradição oral, então, ganhou contornos permanentes, imortalizando-se para a posteridade. Homero, seja ele um homem, uma escola ou uma lenda, não inventou o epos do nada. Ele colheu, selecionou, fundiu o melhor do que ouvirá e transformou-o em obras coesas. Suas poesias não são o começo, mas o ápice de uma cultura oral onde cada imagem carrega séculos de eco. Quando lemos a Ilíada ou a Odisseia, não ouvimos apenas uma voz, ouvimos o crepitar das fogueiras onde os aedos cantavam, os gritos dos campos de batalha, o sussurro das praias onde um jovem, pela primeira vez, escutou o nome de Troia e nunca mais o esqueceu. Esse substrato ancestral tornou-se a base do grande epos, cuja origem é muito mais antiga que o próprio Homero. Nas escolas da antiguidade, quando as crianças aprendiam a ler, não começavam com filósofos, oradores ou tragédios, mas com versos que, por séculos, foram considerados patrimônio sagrado, os poemas de Homero. Não eram meras histórias de heróis, eram os alicerces da cultura grega, seu idioma, seu pensamento, sua visão de humanidade e destino. A Ilíada não se inicia com o nascimento de um herói, nem com o início da guerra, nem com uma vitória ou derrota. Começa com a ira, esse sentimento profundamente humano e, ao mesmo tempo, devastador. O conflito entre Aquiles e Agamemnon, dois líderes aqueus, detona a catástrofe. O maior guerreiro dos gregos se retira da batalha por um desrespeito pessoal, e sua ausência quase custou a guerra. Em poucas semanas de um conflito que já durava uma década, concentram-se todas as tensões, heroísmo e orgulho, dor e reconciliação. Mas a Ilíada não é só sangue e batalha. Há cenas de despedidas, funerais, conselhos, disputas e preces. Os momentos de silêncio são os mais potentes, Héctor se despedindo de Andromaca, sabendo que não voltará a Príamo, envelhecido pela dor, arrastando-se até a tenda de Aquiles para resgatar o corpo do filho, e os dois inimigos, unidos pelo luto, chorando em silêncio, reconhecendo-se na fragilidade humana. Os heróis homéricos não são maniqueístas. Aquiles é impetuoso, vulnerável, consumido pela cólera, mas capaz de perdão. Agamemnon é teimoso, mas não desprovido de razão. Héctor é nobre e profundamente humano. Até Paris, o responsável pela guerra, tem camadas de complexidade. Troianos e aqueus são retratados em sua ambiguidade trágica, enquanto os deuses, Atena auxiliando Aquiles, Apolo protegendo Troia, Zeus pesando os destinos em sua balança, interferem, disputam, brincam com as fronteiras do possível. Porém, nem eles escapam das leis do fado, estão presos aos mesmos fios que tecem a vida dos mortais. No século XIX, o arqueólogo Heinrich Schliemann, movido pelos versos da Ilíada, começou a escavar o Monte Salik, no noroeste da Ásia Menor. Ele acreditava que Troia existira. Suas descobertas abalaram o mundo acadêmico, sob camadas de terra, surgiram muralhas de uma cidade antiga, vestígios de destruição, estruturas carbonizadas. Mais tarde, os arqueólogos identificaram o estrato conhecido como Troia Sétima, datado do século XI a.C., justamente o período que a tradição grega associa à Guerra de Troia. Embora haja debates, muito sugere que eventos reais, como um conflito pelo controle dos estreitos, serviram de base para o epos. Se a Ilíada é a poesia da guerra, da ira e da perda, a Odisseia é a do retorno, da errância e da memória. Seu herói, Odisseu, não tem a força de Aquiles nem a nobreza de Héctor. Mas possui astúcia, paciência e uma inteligência que vence o tempo. Após a queda de Troia, leva 10 anos para voltar a Ítaca, 10 anos de provações, monstros, tentações e lutos. Seu reino espera, mas está à mercê, a casa sem dono, a esposa cercada por pretendentes, o filho crescendo sem pai. As aventuras de Odisseu são um ciclo de narrativas, cada uma carregada de símbolos. Ele escapa da caverna do ciclope Polifemo com um estratagema, chamando-se a ninguém. Encontra a feiticeira Circe, que transforma seus homens em animais, para depois torná-los aliados. Desce ao reino dos mortos e dialoga com as sombras, não só de heróis, mas de sua própria mãe. Resiste ao canto das sereias, amarrado ao mastro, para ouvir sem sucumbir. Navega entre Sila e Caríbdes, perdendo companheiros, navios, tudo, até retornar sozinho, despojado, mas vivo. Mas o cerne da Odisseia não está nos feitos, e sim no reconhecimento.
Odisseu precisa reencontrar sua terra, e sua terra precisa reencontrá-lo. Penélope o testa com o segredo da cama nupcial. Telêmaco, a princípios, duvida que aquele homem seja seu pai. Até o velho cão Argo, ao vê-lo, morre de alegria não por magia, mas pela fidelidade que sobreviveu ao tempo. Não são fábulas, é o reconhecimento através da dor, da lealdade e da esperança. Ambas as poesias são tecidas por fios comuns, o destino, que se sobrepõe à vontade humana, a honra, que exige sacrifícios. A glória, que triunfa sobre a morte. O herói pode ser mortal, mas seu nome vive no canto, e o canto, na memória. Não é por acaso que o épico não termina com a vitória. A Ilíada se encerra com o enterro de Heitor, a Odisseia, com a restauração da ordem, o reconhecimento e um silêncio eloquente. Essas obras não foram feitas para serem lidas em silêncio, mas para serem ouvidas. Repetições, fórmulas, epítetos, ritmo, tudo isso é música da palavra. Esses versos eram entoados nas praças, nos palácios, nos templos, nas casas. Os ouvintes já sabiam como a história terminaria, mas aguardavam, a cada vez, como seria contada. Quando soava o verso sobre a ira, sobre o mar, sobre o lar, nele não ressoava apenas a voz do Aedo, ecoava toda uma tradição, os que narraram antes e os que narrariam depois. Quem mergulhava pela primeira vez na performance homérica talvez não recordasse todos os detalhes do enredo, mas reconheceria, sem dúvida, o ritmo, as imagens, os epítetos, aquela música verbal transmitida de geração em geração, de boca em boca. Esses versos não nasceram como texto literário, mas como fala sonora, flexível, memorável, feita para execução ao vivo. A linguagem da Ilíada e da Odisseia é uma linguagem esculpida pelos séculos, construída sobre as regras da tradição oral, que se apoia em fórmulas, repetições e ritmo. Uma de suas marcas mais poderosas era justamente a formularidade, um sistema de expressões fixas, combinações de palavras e epítetos que se gravavam na memória e se encaixavam com precisão no verso. Não eram ornamentos, mas a própria estrutura da técnica. Odisseu é sempre um astuto ou um muito sofrido. Aquiles, o dos pés ligeiros. Atena, a de olhos claros. O mar, vinhoso. A noite, estrelada. Esses epítetos se repetem dezenas de vezes, mas nunca são como mera redundância, eles dão ao texto uma arquitetura sólida, um esqueleto reconhecível. Nas condições da performance oral, as fórmulas eram indispensáveis, mantinham o ritmo, permitiam ao Aedo improvisar sem perder o fio da narrativa, conferiam ao épico sua identidade e solenidade. As repetições não cansavam, ao contrário, criavam um efeito de encanto, conduzindo o ouvinte a um estado de expectativa ritual. Por elas, o mundo da poesia se tornava familiar. Cada personagem, cada ação tinha seu revestimento verbal, seu lugar no grande coro da memória. O alicerce técnico dessa tradição era o hexâmetro dactílico, um verso de 6 pés em que cada unidade métrica combina uma sílaba longa com 2 breves. Esse ritmo, fluido e majestoso, lembrava o andar de um exército ou o fluxo de um rio. Era nele que se teciam todos os versos da Ilíada e da Odisseia, um metro que se acomodava ao ouvido, permitia variações de entonação e abrigava, sem perder a musicalidade, desde descrições e diálogos até catálogos, preces e cenas de batalha. Até as longas enumerações, que ao leitor moderno podem parecer monótonas, ganhavam vida na voz do Aedo, transformavam-se em uma litania sonora. É o caso do catálogo das naves, na Ilíada, a interminável lista dos contingentes gregos, com seus líderes, suas cidades, seus navios. Mais que um inventário, era um mapa poético, demonstrava a grandiosidade do exército aqueu, ligava o espaço geográfico à memória histórica e, graças ao ritmo e às fórmulas, tornava-se uma única onda épica. Homero recorre com frequência à repetição de cenas inteiras, um recurso típico do épico oral. O ritual de hospitalidade, o sacrifício, a assembleia dos anciãos, a saída para a batalha. Essas sequências se reproduzem com variações mínimas, como um esqueleto narrativo sobre o qual se inserem novos nomes e circunstâncias. Essa recorrência não era mera preguiça compositiva, mas uma bússola para o ouvinte, que assim se orientava na trama e sentia, em cada repetição, a solidez de um mundo ordenado, quase sagrado. Um lugar especial nas poesias ocupa a descrição de objetos, armaduras, presentes, armas. O exemplo mais vibrante é a cena da forja do escudo de Aquiles, na Ilíada.
Por pedido de Tétis, Hefesto, o deus ferreiro, cria para seu filho não apenas uma peça de guerra, mas um microcosmo em metal, cidades em paz e em guerra, cenas de justiça, vinhedos, pastores, danças. Esse episódio não é mero artifício estético, é uma visão do mundo comprimida no círculo de um escudo, refletindo tudo aquilo por que o homem vive e morre. Homero interrompe a ação para mergulhar o ouvinte nessa imagem, descrevendo cada cena, cada som, cada movimento com um ritmo que hipnotiza. Suas descrições são dinâmicas, mesmo ao falar de um banquete, ele não pinta um quadro estático, mas uma sequência de ações, a carne sendo servida, o vinho derramado, os cantores entoando seus versos, os servos em movimento. Tudo transmitido por uma cadeia de verbos precisos, curtos, que criam a ilusão de presença. O ouvinte não apenas escuta a história, participa dela, como se estivesse ali, entre os heróis. Os diálogos homéricos são particularmente expressivos. Cada personagem fala com uma voz própria: Nestor, discursivo e moralizante; o Odisseu, cauteloso e calculista; Aquiles, impetuoso e ardente. Às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. Quando Aquiles descobre a morte de Patroclo, não pronuncia uma só frase, desaba no chão, cobre-se de cinzas e chora. Homero não descreve a dor diretamente, é o ritmo da ação que a transmite, com uma força que nenhuma adjetivação conseguiria igualar. Há nas poesias homéricas uma obsessão pelas cenas de reconhecimento. A mais silenciosa delas é o retorno de Odisseu. Ele não é identificado de imediato. Penélope hesita, não se lança em seus braços. Só quando ele revela o segredo do leito nupcial, esculpido no tronco de uma árvore, enraizado na própria estrutura da casa, ela sabe que é ele. E é justamente na contenção das palavras, na simplicidade da fala, que reside a potência dessa cena. Por trás dela, esconde-se um abismo de sentimento e espera. O estilo de Homero é ao mesmo tempo arcaico e flexível, solene e vivo. Nasceu de uma prática oral milenar, em que cada palavra era afiada na boca de centenas de aedos. Nele, nada é casual. Cada epíteto, cada repetição, cada verso existe não pela beleza, mas pela memória. Essa poesia não é a invenção de um só homem, mas o sopro coletivo de uma civilização. Talvez por isso a linguagem homérica tenha sobrevivido aos séculos, foi criada para ser ouvida, e por isso permaneceu na memória, nas vozes, nos versos que ainda hoje soam como canções sobre o que faz do homem um homem, sua palavra, sua dor, seu caminho. Passaram-se séculos, caíram regimes, desmoronaram templos, mas o nome de Homero permaneceu, como se estivesse fora do tempo. Já na era clássica, os gregos não o viam como um poeta distante, mas como uma presença viva de sua cultura. Para uns, era o mestre da virtude, para outros, a voz de um passado heróico, para muitos, quase um profeta por quem falava a própria Hélade. No século VI a.C., o tirano Pisístrato ordenou que os textos da Ilíada e da Odisseia fossem fixados por escrito e organizados para serem recitados nas Panateneias, a grande festa cívica e religiosa de Atenas. As poesias foram divididas em partes, e cada rapsodo devia retomar a narrativa exatamente onde o anterior havia parado. Esse sistema não apenas preservou os poemas, transformou-os em patrimônio sagrado, um fio contínuo que unia o passado ao presente. Não apenas um ato de organização, mas um gesto de perpetuação que imortalizou, pela primeira vez, o que hoje reconhecemos como o cânone homérico. Já no século V a.C., os poemas se tornaram o alicerce da paideia, a educação que forjava o cidadão grego. Nas escolas e ginásios, os jovens decoravam passagens inteiras, dissecavam os discursos dos heróis, analisavam cada epíteto como se fossem joias lapidadas pela tradição. Platão, embora questionasse o valor moral de certas cenas onde deuses agiam com paixões tão humanas quanto cruéis, não podia negar: Homero era o pedagogo da Hélade, sua influência tão inevitável quanto o sol que nasce sobre o Egeu. Mas seu eco não se limitava às salas de aula. Nas agoras, durante os certames poéticos, os rapsodos transformavam as praças em teatros vivos. De Delfos a Corinto, competições avaliavam não só a memória impecável dos versos, mas a força do gesto, a modulação da voz, o dom de fazer o ritmo respirar como uma onda. Vencer nessas disputas era alcançar glória comparável à dos atletas olímpicos ou dos trágicos que encarnavam Édipo ou Medeia. E o público, uma multidão que se aglomerava em dias de festa sagrada, vibrava como se ouvisse não um recitador, mas a própria voz dos tempos heróicos. Com a era helenística, especialmente em Alexandria, o culto a Homero ganhou uma nova dimensão, a científica.
Entre os corredores da biblioteca, filólogos como Zenódoto, Aristarco de Samotrácia e Apolônio de Rhodes escrutinavam manuscritos, confrontavam variantes, marcavam nas margens os versos duvidosos e teciam comentários que se tornariam os primeiros esboços da crítica textual. Ali, entre pergaminhos e papiros, nasceu a homerologia, não apenas uma admiração cega, mas um diálogo rigoroso com o texto. Perguntava-se, por que Aquiles chora aqui e não ali? Por que Odisseu mente com tanta habilidade? Cada detalhe era uma pista, cada repetição um enigma. No entanto, fora dos círculos eruditos, Homero seguia vivo no cotidiano. Seus versos eram murmúrios antes da batalha, oráculos disfarçados de profecia, argumentos retóricos nas assembleias. Um viajante contava que, em templos egípcios, sacerdotes iniciavam preces e de repente deslizavam para hexâmetros homéricos e ninguém estranhava. Era como se as palavras do poeta fossem tão naturais quanto o vento que soprava sobre o Nilo. Roma, por sua vez, não resistiu ao fascínio. Ênio se declarava seu discípulo. Virgílio, ao compor a Eneida, seguiu a arquitetura das epopeias gregas com a precisão de um arquiteto que ergue colunas sobre alicerces já consagrados. Seu herói, Enéas, era um híbrido de Aquiles e Odisseu, guerreiro que sangra, errante que funda, ponte entre dois mundos. Assim, Homero deixou de ser patrimônio exclusivo dos gregos para se tornar o elan que uniu o Mediterrâneo, de Troia a Roma, das colunas dóricas aos fóruns imperiais. Quando os templos ruíram e as poleis perderam sua autonomia, quando o mundo antigo se desfez em pó, o nome de Homero persistiu. Nos scriptoria bizantinos, monges copiavam seus versos entre salmos e tratados teológicos. Retóricos o citavam como modelo de eloquência, teólogos, como Moisés pagão cujas parábolas escondiam verdades universais. Mesmo quando os últimos rapsodos calaram, a canção permaneceu. Porque o que se cultuava não era um homem de mármore, mas a palavra em sua pureza rítmica, aquela que, transmitida com fé, sobrevive a impérios e eras. Tão indissociável se tornou seu nome do nascimento da literatura europeia que, por séculos, duvidar de sua existência concreta parecia uma heresia. Mas quanto mais os sábios e poetas mergulhavam na Ilíada e na Odisseia, mais sombras surgiam. Quem, afinal, teceu aqueles versos? Foram compostos de uma só vez ou costurados ao longo de gerações? Homero era um gênio solitário ou um espectro coletivo, eco de vozes anônimas. Já na antiguidade, Heródoto hesitava, conhecia o nome, mas não podia fixar seu rosto no tempo. E em Alexandria, a disputa se acirrou. Zenódoto e seus seguidores juravam pela unidade de um autor divino, e outros, como os críticos da escola de Pérgamo, apontavam as contradições, repetições de fórmulas, saltos de estilo, cenas que pareciam fragmentos soltos de um quebra-cabeça maior. Não era apenas uma questão filológica, era um debate sobre a própria natureza da criação em uma cultura oral. A tensão ficava evidente ao comparar a Ilíada, épica de batalhas, grandiloquente e trágica, com a Odisseia, tecida de fadas, enganos e monólogos interiores. Para uns, era a evolução de um mesmo gênio, para outros, a prova de que mãos distintas haviam moldado cada poema. Assim nasceu um problema homérico, um labirinto de perguntas sem resposta única: quem era Homero? Como suas obras se estruturaram? Que camadas de memória e edição se sobrepuseram até chegar ao texto que conhecemos? O século XIX trouxe uma revolução. Com o avanço da linguística comparada e da arqueologia, estudiosos como Wolff e Lacan desmontaram a ideia de um autor único. Surgiu a teoria das canções independentes. A Ilíada e a Odisseia seriam colagens de poemas menores, hinos a heróis, relatos de batalhas, narrativas de viagem, que circularam oralmente antes de serem costurados em um tecido maior. Os indícios estavam nos versos repetidos quase literalmente, nas cenas que pareciam autossuficientes, uma embaixada, um sacrifício, um discurso inflamado, como pérolas que poderiam ser enfileiradas em qualquer ordem. Mas havia quem resistisse. Apontavam a simetria oculta das obras, os fios temáticos que se entrelaçavam do início ao fim, os arcos dos personagens que se fechavam com precisão matemática. Como explicar tanta coerência senão pela mão de um mestre? A discussão, no fundo, revelava algo mais profundo, o choque entre duas eras. De um lado, a oralidade, fluida e imutável, de outro, a escrita, que congela o tempo em páginas. Foi só no século XX que Milman Parry e Albert Lord ofereceram uma chave inovadora. Estudando os cantores épicos dos Balcãs, analfabetos que improvisavam milhares de versos sem errar uma sílaba, eles descobriram o segredo, a fórmula.
Não se tratava de memorização mecânica, mas de um sistema vivo. O Aedo não decorava um poema, ele o recriava a cada performance, combinando blocos pré-existentes, epítetos, cenas tipo, fórmulas métricas, como um jazzista que improvisa sobre um tema conhecido. Assim, a Ilíada não seria obra de um homem, mas de uma tradição que, por séculos, poliu suas arestas até que Pisístrato ou algum outro tirano visionário a fixasse no papel. Homero, portanto, não era um autor no sentido moderno. Era um nó na rede da memória coletiva, o ponto onde o fio da tradição oral se enredou na trama da escrita. Seu nome, mais que um indivíduo, simbolizava o momento em que a voz se tornou letra e a letra, mito. Os estudiosos modernos passaram a enxergar as poesias homéricas não como meros textos, mas como arquivos vivos de uma memória coletiva, um saber compartilhado, lapidado ao longo de incontáveis performances orais até ser finalmente gravado pela escrita. A própria linguagem das obras confirma essa hipótese. Seus versos entrelaçam dialetos arcaicos, traços micênicos e influências junicas, como se cada palavra carregasse camadas de tempo. Algumas fórmulas da Ilíada ressoam em tábuas cuneiformes da Idade do Bronze, enquanto outras surgiram séculos depois. Não se trata, portanto, de uma criação instantânea, mas de um mosaico construído por gerações. Hoje, a questão homérica já não se resume à busca por um autor único. Tornou-se um convite para compreender como uma cultura forja seus textos, como o oral se transfigura em escrito e como uma tradição anônima ganha um nome. Talvez Homero não tenha sido um só poeta, mas sua voz, ou melhor, o eco de muitas vozes, cristalizou-se na figura de um narrador único, capaz de absorver e transcender todos os que o precederam. Quando os primeiros versos da Ilíada e da Odisseia ressoaram nas ágoras gregas, ninguém poderia imaginar que aquelas histórias se tornariam o alicerce não apenas da Hélade, mas de toda a civilização ocidental. O legado de Homero não é apenas literário, é um código cultural, uma matriz que moldou a tragédia, a filosofia, a historiografia e até mesmo nossa maneira de conceber o heroísmo, o destino e a condição humana. Já no século V a.C., os tragédios áticos bebiam diretamente dessa fonte. Embora não adaptassem Homero de forma literal, suas peças respiravam o mesmo ar épico, a tensão entre dever e desejo, a fatalidade e a escolha, a glória e a queda. Ésquilo, com humildade genial, declarou que suas tragédias eram apenas migalhas do banquete homérico, reconhecimento explícito de uma dívida impagável. Os filósofos, por sua vez, não puderam ignorá-lo. Platão, mesmo ao banir Homero de sua república por corromper a imagem dos deuses, revelava, sem querer, o poder avassalador desses versos. Aristóteles, mais generoso, elegeu a Odisseia como modelo de narrativa perfeita na poética, dissertando sobre sua estrutura impecável, suas reviravoltas e o catarse que provoca. Foi a partir de Homero que ele esboçou as leis da dramaturgia, leis que, ironicamente, ainda nos governam. Os romanos, ávidos por construir sua própria epopeia, viram em Homero não um rival, mas um mestre. Virgílio não copiou a Ilíada e a Odisseia na Eneida, ele conversou com elas, recriando seus temas para fundar o mito de Roma. Assim, um poeta grego, estranho à urbe, tornou-se pilar invisível de sua identidade. Mesmo quando o Ocidente medieval esqueceu o grego e as obras homéricas sumiram das bibliotecas latinas, o nome de Homero persistiu como símbolo de uma sabedoria perdida. Comparado a profetas, às vezes tido como inspirado pelos deuses, ele sobreviveu na penumbra dos mosteiros e na memória de Bizâncio, onde eruditos mantiveram viva a chama de seus versos. O Renascimento reacendeu essa chama com furor. As poesias homéricas, agora traduzidas e impressas, tornaram-se texto sagrado dos humanistas. Eruditos italianos, franceses e alemães devoravam o grego antigo para ler Homero no original, enquanto artistas como Botticelli e Michelangelo davam forma visual a seus heróis. Seu nome passou a encapsular o próprio ideal do revival clássico, um retorno não apenas a um passado, mas a uma maneira de pensar o mundo. Os séculos XVIII e XIX marcaram a era da filologia científica. Pela primeira vez, perguntou-se: quem foi Homero? Como e quando seus poemas foram fixados? Friedrich August Wolff propôs que as obras eram colagens de canções compostas por aedos distintos, tecida ao longo de séculos. E então veio Heinrich Schliemann, o sonhador obstinado que, guiado pelos versos da Ilíada, cavou até encontrar as ruínas de Troia em Isarlik. De repente, Homero deixou de ser apenas literatura, tornou-se prova, um mapa para desenterrar a história. No século XX, sua sombra alongou-se ainda mais.
James Joyce, em Ulisses, usou a estrutura da Odisseia para retratar o labirinto da modernidade, transformando a jornada de Ulisses em um dia na vida de Leopold Bloom. Diretores de cinema, escritores e músicos, de Pasolini a Margaret Atwood, de Walcott a Cohen, seguiram reescrevendo seus mitos, ora como farsa, ora como tragédia, ora como alegoria política. Por que Homero ainda nos fascina? Porque seus temas são eternos: a fúria e a piedade, o dever e a liberdade, o amor e a morte, o exílio e o retorno, o destino e a vontade. Seus heróis não são estátuas, são carne e conflito, grandiosos em suas fraquezas, humanos em sua glória. Cada época encontra em Homero um espelho. Uns veem nele o esplendor de um passado irrecuperável, outros, um diagnóstico do presente e outros ainda, uma bússola para o futuro. Talvez por isso, milênios depois de um cego cantar seus versos pela primeira vez, eles ainda ecoem, não mais em salões de reis, mas em telas, palcos, livros e, acima de tudo, em nossa imaginação. Homero não morreu. Ele apenas mudou de voz.